Pessoal, boa noite, como vocês estão? Bem, na nossa videoaula de hoje, nós falaremos sobre um gênero textual muito importante. Antes de mais nada, lembrem lá o que é um gênero textual. O gênero textual é um tipo de texto, tá, que está relacionado à vida social, né? Ou seja, aos meios de comunicação que nós usamos no nosso dia a dia, seja na escrita, seja na fala, tudo bem? Então, isso é um gênero textual. Gênero textual são esses tipos de texto que a gente aplica em nosso dia a dia, tanto na fala quanto na escrita. Então, nós temos inúmeros gêneros textuais, tá? Nós temos, por exemplo, um conto, a fábula, uma notícia, uma biografia, uma autobiografia, uma carta e assim por diante. Nós temos inúmeros gêneros de textos, cada um com suas funções, né? Que cada um criado com um objetivo. Então, eles têm funções sociais, né? Eles servem por algum motivo, tá? Por isso que a gente produz, tanto na fala quanto na escrita. Hoje nós falaremos sobre um gênero textual novo, mas que eu tenho certeza que vocês já cansaram de ouvir, e eu tenho certeza que alguns professores já até pediram para vocês produzirem texto dentro desse gênero textual, tá? Que gênero textual é este, então? Tá? É o resumo, tá? Nós falaremos hoje sobre este gênero textual, chamado resumo. Então, o que é um resumo? O resumo nada mais é, né, ele consiste em você sintetizar informações. Ai, professor, que palavra difícil, sintetizar. Sim, sintetizar é quando você pega a informação que você tem e você passa com poucas palavras, tá? Por isso que o resumo é chamado até de síntese, né? É um texto de síntese. Então, é quando você transforma a ideia do texto, tá, em algo mais reduzido. Então é isso que você vai fazer quando produzir um resumo, tá? Você vai sintetizar as informações do texto. Você vai então pegar essas informações que você tem e passar para uma forma mais reduzida, tá? Ah, mas eu posso fazer isso com todas as informações do texto? Não. Aí que vem a chave da questão, tá? Um resumo, ele apenas conta, né, ele apenas traz as informações centrais do texto. Isso é muito importante. A gente só resume o que é importante no texto. Então, os detalhes, as informações extras, né, que não são tão relevantes, não são importantes, a gente deixa para lá, né? Porque quem quer se informar mais a fundo sobre aquilo, vai lá no texto original e lê o texto original. Chegamos então na parte principal da nossa videoaula, tá? Porque a maior dificuldade dos alunos é justamente como fazer um resumo, né? Como fazer um bom resumo. Porque saber o que é o resumo, todo mundo tem uma ideia, já sabe do que se tratava, né? Alguns já têm até uma ideia de como produzir um. Mas vamos ver se essas pessoas realmente estão certas, em fazer daquela forma, tá? Então, um resumo, como eu já disse, tá? E é muito importante vocês se lembrarem disso, o resumo ele pega do texto apenas as informações principais, tá? Ele utiliza as informações centrais do texto, tá? Então, os detalhes, o que não é importante para a compreensão do texto, pode ser deixado de lado, tudo bem? Então, você vai apenas colocar essas informações principais. Se você estiver com uma folha de xerox, por exemplo, com algo que não tem problema você rabiscar, né, rasurar, você vai lá nessa folha e grifa com um marca-texto, com uma caneta, o que você achar importante. Ou seja, o que você julga como importante daquele texto, que colabora então para a compreensão do texto, você grifa essas frases, tudo bem? Ou se você não puder rabiscar o texto, tá? Como, por exemplo, um livro da escola que não é seu, né? Ou um livro didático, enfim, qualquer... ou se você estiver usando o computador e não tem como marcar, né? Então, você pode fazer o seguinte, pega uma folha e faz um rascunho. Como que você vai fazer o rascunho? Você vai fazer
o resumo em tópicos primeiro, tá? Para você se organizar. Então, você coloca primeiro tópico e a frase que você achou importante. Segundo tópico e a frase que você achou importante. Terceiro tópico e a frase que você achou importante. Depois que você recolher todas as informações do texto que você julgou importante, que você acha que é importante para entender o texto como um todo, tá? Você vai fazer o seguinte depois que fez isso em tópicos. Você, com as suas palavras, vai produzir um texto colocando aquelas informações que você selecionou. Professor, por que tem que ser com as minhas palavras? Porque se você colocar daquela forma, você está copiando o texto e o resumo não é cópia, tá? Lembrem-se disso. Você tem que produzir o seu texto, trazendo as informações, claro, que estavam no texto original, só que você vai fazer isso com as suas palavras, tudo bem? Isso a gente dá o nome de paráfrase, tá? Parafrasear, né, uma paráfrase, é quando você diz a mesma coisa que estava no texto, só que com as suas palavras. Então, quando você selecionou lá as frases, quando você vai passar para o seu texto para criar o seu resumo, você tem que parafrasear essas frases, tá? Então, você vai escrever aquilo com as suas palavras. E muito atenção, você não pode simplesmente colocar no texto da forma como estava lá, mesmo que mudando palavras. Por quê? A frase você tirou do texto e cada frase estava num canto do texto, estava numa parte do texto. Então, quando você for escrever o seu resumo, você precisa relacionar as frases, fazer elas ganharem sentido, tá? Então, elas precisam ficar conectadas. Então, muito provavelmente vocês vão ter que acrescentar palavras novas para conectar, mudar a pontuação do texto e assim por diante. Então, não adianta você querer pegar as frases do texto e já ir colocando direto no seu resumo. Não. Se você fizer isso, além de ser uma cópia, o que é errado, tá? Além de ser uma cópia, você está usando frases que não se conectam, entendeu? Porque elas estavam em partes diferentes do texto, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essas frases que você selecionou, que você achou importante, lembra que estavam lá nos tópicos, você vai mudar a forma que ela foi escrita, então você vai colocar com as suas palavras aquilo, tá? Então você vai estar parafraseando e na hora de fazer essa relação no seu texto, né, na hora que você escreveu o resumo, você tem que fazer uma frase se conectar com a outra, ou seja, uma frase ter relação com a outra. Tudo bem? Então, vai acrescentar palavras, mudar a pontuação, enfim, de uma forma que deixe tudo bem conectado e que tenha sentido o que você escreveu, certo? Então, eu vou colocar aqui agora para a gente ver um exemplo, tá? Então, eu peguei um texto curto, tá? E eu selecionei as informações importantes do texto, fiz em tópicos, que é o que vocês devem fazer para se organizar, e depois escrevi o resumo em cima daquelas frases, tudo bem? Então a gente vai ver como ficou o resumo. Então, pessoal, vejamos agora como ficaria um resumo, tá? Eu peguei o texto original do site da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Eles explicam o seguinte, então, sobre o coronavírus. Coronavírus CID-10 é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus, Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. Bom, esse é o texto original, né? E aí eu fiz aquela técnica que eu expliquei para vocês, fazer um rascunho com os tópicos, né? Selecionando então as partes que você considera mais importante para a compreensão do texto, tá? Então eu selecionei as seguintes frases que eu achei importante para entender o que é o coronavírus, tá? Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. A segunda frase foi descoberta em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China.
Terceira frase, provoca a doença chamada de coronavírus, a Covid-19, e os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. Então, essas frases, para mim, são as frases que traduzem a essência do texto, né? Ou seja, são as partes mais importantes do texto, porque por meio delas eu sei o que é o coronavírus, tá? Todo o restante que eu não selecionei são informações que eu considerei secundárias, né? Não tão importantes. Como resumo, ele traz apenas as informações importantes, centrais do texto para você entender o texto, eu selecionei essas. Só que lembrem que eu não posso escrever da forma como estava escrito no texto. Eu tenho então que parafrasear, ou seja, eu preciso escrever aquilo só que com as minhas palavras. E ao fazer essa escrita, eu preciso tomar cuidado com uma coisa, para que as frases se conectem a hora que eu for escrever. Então eu vou usar essas informações, reescrever com as minhas palavras e conectar para dar sentido. Então, olha como ficou o resumo. O que é coronavírus? Trata-se de uma família de vírus descoberta em 1937 e que provoca doenças respiratórias. O primeiro caso do novo vírus foi registrado na China em 31 de 12 de 2019, sendo nomeado de Covid-19. Então percebam que eu resumi a essência do texto. Tá vendo? Eu tirei em vez de colocar assim, coronavírus é uma família, eu coloquei trata-se de uma família, tá vendo? Que eu tô dizendo a mesma coisa, só que com as minhas palavras, tá? Em vez de ter deixado quando ele surgiu, né, o primeiro caso de coronavírus, né, dessa família de vírus, em vez de eu deixar lá para o final do texto, eu passei para o início, então coloquei lá, ó, trata-se de uma família de vírus descoberta em 1937 e que provoca doenças respiratórias. Então, em vez de eu ter colocado lá infecções respiratórias, eu troquei por doenças respiratórias. Tá vendo? Então, eu estou usando as frases que eu selecionei e reescrevendo com as minhas palavras, tá? Na ordem que eu acho que vai dar sentido, que vai criar o sentido, mas trazendo as mesmas informações. Isso então é um resumo.